Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliel e hoje a gente vai trabalhar com leitura de QR Code e código de barras no ScriptCase. E a gente também vai trabalhar com duas novidades que o ScriptCase lançou, que é agrupamento de campos na consulta e a barra de ações, os botões na barra de ações do ScriptCase. Além disso também a gente vai importar uma biblioteca, utilizar na verdade, uma biblioteca externa no ScriptCase, que vai fazer essa leitura tanto do QR Code quanto do código de barras. Então vamos lá. Essa aqui é a aplicação que a gente vai utilizar nesse exemplo. Eu criei aqui no banco de dados apenas uma tabela de pagamentos, onde eu vou ter algumas informações, como a descrição do pagamento, o ID do pagamento que vai aparecer logo abaixo. Pode observar que nesse caso não aparece o rótulo aqui à esquerda. A gente tem o valor do pagamento, a gente tem o vencimento e a data que foi realizado efetivamente o pagamento, a data de emissão desse pagamento e a data da baixa. Aqui a gente tem o código de pagamento, que pode ser tanto um código de barras quanto um QR Code. Nesse caso aqui é um código Pix, né? Um QR Code, na verdade o QR Code do Pix é um link. Então esse código aqui vai mostrar esse link aqui no caso. E a gente tem aqui também os dois botões da barra de ação, que um é para capturar o QR Code e outro é para efetuar a baixa do pagamento. Nesse botão de captura do QR Code, ele vai abrir aqui uma página da biblioteca, onde eu vou solicitar aqui a permissão para ler a câmera. Ele mostra a câmera aqui na tela e eu coloco o QR Code aqui no meio. E automaticamente, ao fazer a leitura do QR Code, nesse caso desse QR Code aqui, ó, ele é na verdade o link para esse endereço aqui, scriptcase.com.br. Já esse QR Code aqui, ó, que é um QR Code de Pix. Vou fazer novamente para vocês verem, ó. Vou clicar aqui. Nesse caso, como eu já autorizei a utilização da câmera, já abre diretamente. Então vou posicionar aqui, ó, QR Code do Pix. Pode observar que agora eu vou ter aqui o endereço completo. Se eu clicar em editar aqui, ele vai abrir o formulário de edição. Aqui vocês podem ver o endereço completo do QR Code do Pix. Nós vamos ter aqui também a função da baixa automática no pagamento, através do botão e atualização pelo Ajax. Então aqui a gente tem que a data do pagamento está preenchido como 31 e a baixa. Eu vou deixar em branco esses valores aqui. E a baixa. Vou salvar esse registro. Observe que esse aqui é o ID 1. Aqui ele aparece aqui, ó, sem data de pagamento e sem data da baixa. Ao clicar no botão baixar, ele vai fazer a baixa de forma automática aqui, lançando para mim aqui, ó, a data do pagamento e a hora do pagamento, a hora que o pagamento foi realizado. Então a gente vai ver todos esses recursos hoje utilizando o ScriptCase. Para você que é iniciante no ScriptCase, eu vou te mostrar nesse vídeo todo o processo, desde a criação do projeto, como a gente vai fazer a importação da biblioteca e a criação de cada aplicação, ok? Primeiro passo, nós vamos aqui criar o projeto. Esse projeto vai ser baseado em uma tabela do meu banco de dados. Eu já criei o banco de dados e ele tem somente uma tabela, que é aquela tabela de pagamentos. Então aqui eu vou usar criar um projeto em branco. Aqui eu posso escolher um ícone, nesse caso eu não vou usar, vou chamar esse projeto de QR Code SC. Você pode colocar a descrição do projeto e informações adicionais e pode adicionar um ícone aqui também. Vamos colocar um aqui, não custa nada, né? Vou colocar esse aqui da chave mesmo. Deixa eu ver se tem algum outro que a gente pode usar aqui. Agora a gente vai avançar aqui para o próximo passo e a gente escolhe aqui o banco de dados que a gente vai utilizar para criar esse projeto. A gente vai criar conexão com o nosso banco de dados. Eu vou deixar o nome da conexão padrão aqui mesmo. O banco de dados está rodando no próprio servidor aqui, então não é necessário mudar o endereço do servidor. Só o usuário aqui que eu tenho que colocar o que eu estou usando.
Agora aqui que eu coloquei a senha, eu vou selecionar qual banco de dados eu vou utilizar aqui. Selecionando o banco de dados, eu posso testar a conexão para ver se está tudo ok. Conexão realizada com sucesso. Na próxima etapa, eu escolho aqui o char7 que eu vou utilizar, né, os idiomas do projeto. Se você quiser fazer um projeto multi-idioma, você pode criar, adicionar mais idiomas aqui e o char7 que você está utilizando. Avançando aqui, a gente vai escolher o tema que a gente vai usar na aplicação. Vou usar esse tema padrão mesmo e aqui clicando em criar, ele vai criar o nosso projeto e vai sugerir a criação de uma aplicação. No nosso caso, a gente já vai criar aqui a aplicação de consulta e o formulário para editar os campos. Então aqui eu vou selecionar a tabela de pagamento, só tem ela por enquanto, né? Aqui eu vou deixar aqui grid de pagamentos, mesmo nome. E aqui eu marco a opção para criar também um formulário para editar a consulta. Quando você marca essa opção, o Script Case cria um formulário para você e ele faz a ligação da consulta, a ligação de edição da consulta com o formulário. Ou seja, você está vendo uma lista de campos na consulta. Quando você clicar no botão editar, ele vai abrir o formulário. Para isso que serve a ligação do Script Case. A base do Script Case são a ligação entre as aplicações que permite até mesmo a navegação. Quando você clica em editar, você abre a tela do formulário. Se você clicar em voltar, ele volta para a tela da consulta. Então aqui salvar. E eu vou... Desmarcou aqui. O formulário ele vai chamar aqui de forma e pagamentos mesmo. E eu clicando no botão criar, ele vai fazer esse procedimento para mim. Você pode observar que aqui na pasta Home, aqui, ó, na pasta Root, a gente já tem o formulário e a grid criada. E ele, inclusive, já até gerou o código-fonte que eu tinha deixado marcado lá, mas acabei não falando. Eu vou executar essa grid aqui. Vai aparecer numa nova guia. Aqui aparece a lista dos itens. E quando eu venho em editar, acontece o que eu falei com vocês. Ele faz a ligação, abre o formulário. Se eu clicar em voltar, ele inclusive vai voltar para o próximo registro aqui no formulário. Então se eu vou em aluguel, ele mostra aqui os dados de aluguel. Nós já estamos aqui com a nossa grid formulário criado. Mas vocês podem observar que a grid, ela dá essa rolagem horizontal aqui. Principalmente porque o campo aqui, código pagamento, que tem um texto muito grande, ele acaba ficando muito largo. Uma novidade que o Script Case lançou recentemente foi a possibilidade de agrupar campos em um só. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai colocar o ID do pagamento e a descrição em um campo só, em uma coluna. A descrição em cima vai aparecer água em cima e o ID embaixo. O vencimento e a data do pagamento em outra coluna. E nós vamos agrupar também a baixa e a data de emissão em outra coluna, ok? E aqui no campo código do pagamento nós vamos deixar para exibir somente 30 caracteres para a consulta não ficar tão larga. Para fazer o agrupamento de campos, a gente vem aqui no Script Case. Na verdade, a gente vai criar um campo agrupado aqui, ó. A gente vem aqui novo campo. A gente vai marcar aqui três campos. E aqui no tipo do campo, você vai selecionar aqui, ó, agrupamento de campos para os três. Os nomes eu vou colocar aqui ID descrição. Então eu coloquei os nomes de descrição, vencimento e pagamento, emissão e baixa. O próprio nome ele já indica quais campos a gente vai agrupar em cada um desses. Vou clicar em criar. Agora a gente vai configurar cada um desses campos, informando quais campos serão agrupados. Primeiro aqui no ID e descrição, eu vou selecionar aqui, ó, ID e descrição, vou adicionar esses dois campos aqui dentro.
Você pode acessar o site oficial do ScriptCase, no canal oficial no YouTube, você vai ter um vídeo explicando detalhadamente como fazer esse processo aqui. Então, nesse campo ID e descrição, eu vou colocar os dois campos aqui, de forma que a descrição vai ficar em cima, o ID embaixo. Aqui tem a opção de exibição, label e valor. Neste caso aqui, eu vou colocar para exibir só o valor, ele não vai mostrar o label. E aqui, o posicionamento do label, eu vou colocar ao lado aqui, mas não vai fazer diferença. E alinhamento vertical, eu vou colocar no meio. Agora aqui no campo de vencimento e pagamento, eu vou selecionar os dois campos. Esse aqui vai ser label e valor e a posição do label ao lado, alinhamento vertical meio. E por último, eu vou vir em emissão e baixa. Selecionar os dois campos. Label e valor também. O label vai ficar ao lado e o alinhamento vertical ao meio. Agora a gente vai fazer o posicionamento correto desses campos, porque eu quero mudar a ordem desses campos. Então aqui em posicionamento dos campos, vocês vão ver que todos os campos estão aqui. Inclusive eles vão estar repetidos, ó, o ID de pagamento, descrição, que está no campo agrupado, eu vou tirar daqui. O vencimento, pagamento, baixa e emissão também, que já estão nos outros campos agrupados, que eu acabei de criar, também eu vou tirar. Então vai ficar aqui, o primeiro ID e emissão e descrição. Aí depois vai vir valor. Depois vencimento e pagamento. Emissão e baixa e código de pagamento. A gente já vai aproveitar e colocar o código de pagamento como só para exibir apenas 30 caracteres aqui. Perfeito, nossa consulta já está muito mais estreita, as informações ficam visíveis, fica muito melhor para enxergar aqui, ó, vencimento, pagamento, baixa, emissão, e fica muito mais apresentável. Nós vamos criar agora o botão de ação para efetuar a baixa do pagamento. Esse botão de ação é só um exemplo que eu vou colocar aqui neste caso, é um exemplo simples, mas você pode incrementar aí no seu projeto. A gente tem aqui os campos aqui, ó, de pagamento e a baixa, né? A data da baixa e a data do pagamento. Quando eu clicar nesse botão de ação aqui, ó, efetuar a baixa, ele vai preencher esses dados aqui para mim. Como eu já fiz vários testes aqui, praticamente todos já estão com data de pagamento e baixa, eu vou resetar esses campos aqui no próprio ScriptCase. Essa ferramenta Database Builder do ScriptCase, ela permite que você trabalhe a estrutura do seu banco de dados diretamente aqui dentro da plataforma. Com esse comando que eu dei aqui em SQL, ele setou ali a data do pagamento como nulo e a data da baixa como nulo em todos os registros. Se eu voltar na tabela aqui novamente e clicar em atualizar, vocês vão ver que está com pagamento e baixa nulo. Eu vou inverter a ordem aqui da baixa só para ficar alinhado ali. Coisa de tique de programador. Vamos então agora criar o botão de ação para efetuar essa baixa. Então aqui no ScriptCase, a gente vem aqui em botões de ação. A gente já tem dois botões de ação aqui, que é de detalhes e de edição, que já está fazendo a ligação com o nosso formulário. Nós vamos criar um novo botão de ação aqui. E o tipo desse botão vai ser Ajax, que ele vai fazer um processamento sem atualizar a tela toda da aplicação. Nós vamos alterar o tipo de exibição aqui, ó.
o formato do botão, né? Tipo de display para botão e o formato fonte awesome mais o texto. Então aqui eu coloquei o ID dele aqui que é baixa, a fonte aqui, o ícone, né? Vamos colocar um dinheirinho aqui. O texto, baixar. O visual do botão a gente vai manter aqui. O hint, vou copiar o que eu já tinha feito aqui. Ou seja, aqui ele vai pedir para confirmar se você quer realmente baixar o pagamento. E aqui é a dica quando eu passar o cursor em cima do botão. Então aqui nesse caso eu salvo o botão e eu vou configurar o evento Ajax. Aqui na tela do evento Ajax, a gente vai colocar o comando que vai ser executado ao clicar no botão. Então, eu vou precisar fazer duas coisas. Primeiro, eu vou precisar atualizar as informações da tabela, colocando a data do pagamento e a data da baixa como a data atual. É claro que isso aí você pode alterar aí no seu projeto. E eu vou colocar um comando, uma macro do script case para atualizar a consulta, para exibir os dados atualizados. Vou copiar e colar aqui, ó. Então a gente tem que o sc exec SQL, a macro para executar um comando SQL de atualização aqui, né? Então aqui eu dou um update em pagamentos. Eu seto a coluna pagamento igual a date. Isso aqui essa coluna pagamento significa data do pagamento, né? Date now, que vai extrair a data de agora, né? A data da baixa, como é um date time, ele vai pegar o now, que vai incluir a hora também. E aqui eu vou indicar o campo, qual que é o ID que eu quero fazer essa atualização, que é somente o ID atual que eu estou trabalhando. E aqui embaixo eu vou ter um SC Ajax Refresh, que vai fazer a atualização da tela da consulta. Eu vou executar essa aplicação aqui agora para a gente ver como está ficando a nossa tabela. O botão baixar já aparece aqui no final. Aparece a dica ali, baixar pagamento. Então vocês podem observar aqui no caso do meu primeiro aqui, que é o de água, ele está sem data de pagamento e está sem data da baixa. Então vou clicar nesse botão. Agora a gente pode observar que ao clicar no botão baixar, ele vai lançar, primeiro ele pede a mensagem de confirmação. Clicando em OK, ele vai lançar aqui, ó, a data do pagamento e a hora em que foi realizado esse pagamento. Então, se eu pegar o outro aqui, vocês vão ver a alteração nos próprios segundos aqui da atualização, ó. A gente vai criar o próximo botão de ação aqui, que vai ser o botão para fazer a captura do QR Code. Mas antes disso, a gente vai precisar importar a biblioteca externa que a gente vai utilizar nesse projeto. E eu vou mostrar para vocês o processo, como fazer isso aqui, e como trabalhar com a biblioteca externa aqui dentro do script case. Nós vamos deixar para vocês esse link aqui da biblioteca externa que eu estou usando nesse projeto. Aqui no GitHub da biblioteca, a gente vai vir aqui em Code e a gente vai clicar aqui, ó, Download Zip. A gente vai baixar o arquivo zip dessa biblioteca e a gente vai fazer a importação dele dentro do script case. A gente vem aqui, biblioteca externa. Nós vamos criar uma nova biblioteca aqui. Vou chamar ela de QR Code. Vou colocar ela a nível do projeto. Já está aqui embaixo. E aqui a gente vem em editar. Pode ver que não tem nada. A gente vai fazer o upload do arquivo. Observe que já está marcada a opção aqui, ó, extrair o arquivo zip ao fim do upload para a pasta corrente. Ou seja, ele já vai descompactar esse arquivo assim que ele terminar de fazer o upload aqui. Eu dou um OK. E aqui dentro da nossa biblioteca externa, ele criou essa pasta aqui, HTML5 QR Code Master. Aqui dentro dessa pasta a gente tem vários arquivos que ele utiliza aqui, mas o que a gente vai precisar está dentro da pasta Minified. E aqui dentro dessa pasta a gente vai referenciar esse arquivo aqui, ó, HTML5 QR Code min
.js. Esse arquivo a gente vai fazer a importação lá dentro do nosso controle. Mas aqui a nossa biblioteca já foi importada e é muito importante que você confira se ela está marcada verdinha aqui, ó, se ela está sendo usada. Se ela não estiver marcada, ela não é importada junto com o projeto e não funciona. Nesse caso aqui é só clicar em marcar e salvar bibliotecas no projeto. Para finalizar o nosso processo aqui, a gente vai criar a nossa última aplicação, que é uma aplicação de controle que vai fazer a leitura do QR Code e vai fazer vai fazer o lançamento na nossa tabela de pagamentos. Então nós vamos aqui, nova aplicação, do tipo controle. Vou usar esse nome mesmo que eu já usei anteriormente. A própria conexão aqui, eu mando criar a aplicação. Nós vamos criar dois campos aqui. Um aqui vai ser o scanner. Então nós temos esses dois campos aqui. O primeiro vai ser onde vai ser exibido a tela de escaneamento, né? A tela da webcam para ser escaneado. E esse aqui de baixo é um campo adicional que eu coloquei aqui só para salvar o código que foi escaneado, tanto o QR Code quanto o código de barras. Aproveitando que eu já estou no código aqui, um problema que sempre acontece aqui é a quantidade de caracteres. Vamos colocar um tamanho bem generoso aqui e a quantidade aqui na exibição, vamos colocar 50. Muito bem, esse campo scanner aqui também, nós vamos colocar ele do tipo label. Seguindo aqui agora a documentação da biblioteca, a gente vai precisar fazer essa importação aqui do script. Nesse caso aqui ele dá um exemplo do script que está numa CDN. Ele já disponibiliza esse script lá. Você pode usar ele aqui diretamente, mas no nosso exemplo aqui a gente vai utilizar a biblioteca externa do script case para fazer essa importação. Então para isso, aqui ele fala que, ó, no caso que a gente estiver utilizando, a gente vai acessar a pasta e pegar aquele arquivo lá que eu falei, ó, HTML5 QR Code min.js. Então nós vamos fazer essa referência aqui no script init do nosso script case. A gente vem em eventos script init. Eu vou usar aqui um echo para fazer a impressão desse código. Só que em vez de usar esse src aqui, nós vamos usar a macro do script case para capturar os dados, o endereço da nossa biblioteca externa que a gente acabou de exportar aqui, ó, biblioteca QR Code, na pasta HTML5 QR Code master, minified, e o arquivo HTML5 QR Code.min.js. Para referenciar o arquivo de dentro da biblioteca externa, a gente usa a macro sc url library. Primeira coisa que a gente define é o escopo da macro, né? O escopo da biblioteca, nesse caso é de projeto, PRJ. A gente define o nome da biblioteca aqui, que eu coloquei QR Code. Então aqui eu coloquei todo o endereço do arquivo e a própria macro sc url library vai trazer esse arquivo aqui para dentro da nossa aplicação. Vamos executar aqui para ver se vai acontecer algum erro. Nós vamos agora no campo de scanner e nós vamos colocar um pequeno código aqui, uma div que vai servir de placeholder. Na verdade são duas, né? Uma vai servir que vai ser o próprio scanner, o header, e outra vai ser a de resultados. Então a gente vai ter aqui
um ID atribuído. Aqui você pode definir também a largura dessa div. Aqui a gente colocou 100%, mas você pode ajustar a largura e a altura da div aqui, ok? Essa div ela vai ser um container para a imagem da nossa webcam, que vai fazer o escaneamento. Nós vamos agora aqui no JavaScript e nós vamos definir o evento que vai ser executado quando o formulário for carregado aqui, ó, no onload, no evento onload do formulário, a gente vai colocar esse código aqui, JavaScript, que ele vai fazer com que ele vai recuperar a grid, a div results lá, né, de ID results, vai criar duas variáveis aqui para mostrar o último resultado. Basicamente o que essa função vai fazer é o que? Ela faz o escaneamento. Aqui a gente vai definir o FPS aqui, que seria frames por segundo, ou seja, vai ser 10 vezes por segundo que ela vai fazer o escaneamento. E aqui no last result, count results, a gente vai controlar aqui se houve alguma alteração no resultado do escaneamento. Ela vai fazer isso aí. Então, por exemplo, aqui essa função onScanSuccess, o que ela vai fazer? Vai ver se o texto que ela conseguiu recuperar do escaneamento é diferente do último resultado. Se for, ela vai incrementar e vai definir aqui o last result como texto escaneado. E aqui embaixo ela vai jogar no log aqui, né, as informações. Isso aqui é desnecessário, mas se você quiser pode manter. E aqui embaixo a gente vai ter esse código aqui, é o código que eu acrescentei aqui. Por quê? Aqui eu estou capturando o campo código, esse campo código aqui, através do getElementById. Os campos do script case, eles têm esse prefixo aqui, ó, ID SC Field, separado por underline. Então, se você executar aqui, ó, na aplicação, eu pegar o código aqui e mandar inspecionar, a gente vai ver aqui que o campo, ó, ele vai ter esse ID aqui, ó, ID SC Field underline código, né? Todos com underline. Qualquer campo do script case ele tem essa nomenclatura. Então ele vai capturar esse código aqui e vai definir o valor que ele acabou de recuperar lá, o texto que ele recuperou do QR Code. E aqui, mais uma opção que eu coloquei aqui é de submeter o formulário de forma forçada, né? Ele dá um clique aqui, ó. Ele pega esse ID aqui, é o botão de OK do formulário. Esse botão OK aqui, ao inspecionar ele, vocês vão ver que ele vai ter esse ID. Observe, subform B, né? Esse ID do form. Então, ele captura aqui esse botão de formulário e força um clique nele, como se o usuário estivesse clicando para submeter esse formulário. Eu vou deixar aqui comentado esse aqui por enquanto e a gente vai ver essa aplicação, essa macro funcionando na prática, né? Então aqui a gente pode definir também no header aqui, ó, que seria aquela div que vai servir de container do nosso scanner, o FPS, que seria a quantidade, né, de escaneamento por segundo, e aqui a gente pode definir a largura e a altura desse header, ok? E aqui, quando ele fizer o header, ele vai criar esse objeto, né? Aqui ele cria um objeto da classe HTML5 QR Code Scanner, e quando ele consegue fazer esse scanner com sucesso, aí ele chama essa função e faz esse processo que eu acabei de falar com vocês. Vamos executar aqui para ver se vai funcionar tudo ok. Observe, pessoal, funcionou aqui perfeitamente. Ele já aparece a telinha aqui do scanner. Aqui eu tenho a opção de Stop Scanner, onde ele para de fazer desativa a webcam, né? E eu posso iniciar aqui novamente Start Scanner. Eu fiz aqui a impressão de alguns QR Codes aqui, ó, pra gente testar. Eu imprimi bem grande porque aqui na minha tela a tela aqui do meu notebook, a webcam do meu notebook, ela é um pouco fraca, né? Eu acho que ela é VGA, alguma coisa assim. Então ela não captura muito bem. Mas aqui, ó, você pode observar que, ó, esse QR Code que é mais complexo aqui, ele já escaneou e preencheu o campo aqui embaixo.
pode observar que a nossa macro, a nossa aplicação já está funcionando perfeitamente. Vamos tentar um outro QR Code aqui para a gente ver se vai. Ó, observa que esse aqui é um link, ó lá. Script Case. Eu até escrevi aqui, ó. QR Code link. Ele preencheu lá. A gente tem aqui também um código de barras. Perfeito. Outro código de barras que eu usei aqui no site. Ó, já escaneou. Tem mais aqui. O único que eu não consegui escanear direito foi esse aqui, que é um código de barra de um boleto. Por causa da webcam, eu consegui só uma vez aqui, ó. Deixa eu tentar na diagonal aqui para ver se vai. A câmera não consegue, a câmera da webcam não consegue, não está conseguindo focar aqui. Por isso que ele não está conseguindo escanear esse QR Code. Mas eu fiz no celular. Se você pegar o endereço da sua aplicação aqui, se ela estiver web, e você jogar no seu celular, você vai conseguir fazer o processo da mesma forma. Pelo navegador, ele vai pedir autorização para utilizar a câmera do celular e você pode escolher, inclusive, qual câmera que você quer usar. A câmera frontal ou a traseira. Vai aparecer as opções lá e você selecionando, dando a permissão, o navegador vai conseguir utilizar a câmera do seu celular como uma opção de scanner de QR Code. Então você vai ficar muito flexível as suas aplicações no Script Case utilizando esse leitor de QR Code e código de barras. Finalizamos aqui então a configuração do JavaScript. A gente vai precisar agora, lá no evento onValidate, a gente vai colocar um código aqui para que ele salve a informação escaneada dentro da nossa base de dados. Então a gente vai pegar aqui o code, uma variável que eu acabei de criar aqui, né? Essa função SQL injection, ela vai tratar esse código aqui dessa variável. Se vier algum aspa, código SQL, essas coisas, ela vai proteger isso aí e vai escapar, né, os caracteres especiais e vai colocar entre aspas esse campo automaticamente. Então isso aí vai facilitar para a gente. Então aqui eu vou usar a macro novamente SQL. Essa macro aqui, ela vai lá no nosso banco de dados e dá o update lá na tabela pagamento, setando o código do pagamento, que foi o que acabou de ser escaneado, que está nesse campo código aqui, ó, que foi escapado aqui pelo SQL injection. Então ele vai colocar esse código. Como o SQL injection já coloca as aspas, não é necessário colocar aspas aqui, ó. Ok? Onde o ID do pagamento é igual a GID. Então aqui eu estou criando essa variável global, que ela vai servir de referência lá para a gente, vai servir como parâmetro para a gente chamar essa aplicação lá no botão de ação na nossa grid de pagamentos. Então a gente vai utilizar essa global aqui para, quando eu clicar na grid de pagamento, eu clicar em capturar o QR Code, ele vai vir setado com esse ID aqui, ok? E aqui no final, uma vez que ele atualizou lá a base de dados, ele vai sair da nossa aplicação, retornando para a grid de pagamentos, nesse caso, né, que essa aplicação vai ser chamada a partir da grid de pagamentos. Então essa opção Cell, ele volta para a grid de pagamento atualizando as consultas. Voltando à nossa aplicação de grid, a gente vem aqui na barra de ações, vamos criar um novo botão de ação, vai ser o do tipo ligação, deixa eu ver o nome dele aqui, capturar código. Vamos avançar aqui para o próximo. Aqui a gente vai colocar a opção botão, aqui a gente vai deixar a fonte, awesome e texto. Vou deixar state 1 aqui mesmo. Aqui, vou colocar um QR Code aqui. As cores. Esse eu vou deixar sem mensagem de confirmação. Então agora a gente salva e configura a ligação, ó. Então qual que é a aplicação que vai ser chamada? Vai ser a aplicação de captura de código control. É essa aqui que a gente acabou de fazer, o nosso controle. Então a gente vai prosseguir aqui, ele vai identificar a variável global que está lá nessa aplicação que nós acabamos de colocar lá no SQL. E eu vou passar, qual valor que vai ser passado? Vai ser o campo
o ID de pagamento mesmo, é esse aqui mesmo. Ele vai ser enviado para essa variável quando ela for chamada. Então a gente faz a confirmação aqui. Aí aqui já funcionou, eu vou colocar aqui para abrir na mesma janela. Vamos executar agora aqui, ele vai executar a grid. Opa, não executou. Então nós temos a nossa grid aqui já. Então vamos capturar aqui o código de barras. Apareceu ali o código de barras. Observe que o código foi atualizado automaticamente. Nós vamos fazer um teste aqui com o QR Code do Pix para ver se vai funcionar. Vamos usar a água aqui mesmo. Ele já localizou aqui. Pode observar que aqui o código já alterou. Se eu for em editar, ele vai mostrar lá para mim o código automaticamente. Para finalizar, então, a gente vai deixar aquele clique lá, emular aquele clique no botão de captura aqui, na aplicação de captura, que ele vai emular o clique automaticamente. Quando ele escanear, conseguir escanear com sucesso, ele já vai dar o OK automaticamente e vai retornar para a aplicação anterior. Então a gente vem aqui na nossa aplicação de captura, aqui no JavaScript. Perfeitamente funcionando nossa aplicação, ele salvou lá e fez a atualização lá da nossa base de dados e retornou para a nossa aplicação de consulta de forma automática. Eu achei esse processo muito legal, é um projeto muito simples, mas muito útil. Vamos pegar aqui o aluguel, vamos colocar um outro código de barra nele. Dá vontade de ficar brincando isso aqui a tarde inteira. Então é isso, pessoal. Utilizem isso aí. Nós vamos disponibilizar esse projeto para vocês baixarem aí e utilizarem essas aplicações. Apliquem aí no projeto de vocês. Não se esqueça também de inscrever no canal do Script Case. Não sei se você já foi inscrito. E dar um like aí no vídeo para fortalecer a nossa comunidade. É sempre um prazer estar aqui fazendo conteúdo para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.